Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal, ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Deixei para a semana passada para falar desse assunto e eu vou falar agora, que é de novo, esse embate que a gente vê por aí entre o presidente Lula e o Banco Central na figura do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E aí tem uma coisa importante que, dada a mudança na legislação que teve recentemente, o Banco Central ele ganhou independência. Independência agora no sentido de que os mandatos eles são intercalados com o presidente da República. Então, em particular, o mandato do presidente do Banco Central ele não coincide com o do presidente da República, com o presidente Lula. Então, quando o presidente Lula entrou, ele herdou o presidente do Banco Central, que é Roberto Campos Neto, que vem da gestão anterior, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E isso tem gerado bastante embate. O presidente Lula bastante vocal nas críticas ao Banco Central, direcionando na figura do Roberto Campos Neto e enfatizando o fato de que ele veio indicado pelo presidente Bolsonaro e seria, portanto, um aliado do presidente Bolsonaro. O problema que eu acho que aconteceu recentemente, eu acho que tornou a questão ainda mais problemática, vamos dizer assim, foi o comportamento do próprio Roberto Campos Neto. Ele foi a um jantar em homenagem a ele mesmo, promovido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas ele é um opositor ao presidente Lula, ele é um aliado do presidente Bolsonaro, e mais importante que tudo, ele é um potencial candidato a presidente na próxima gestão, na próxima eleição. Então, potencialmente vai bater de frente com o presidente Lula. Então, quando o Roberto Campos Neto ele vai a esse jantar de homenagem, tá? E aí começaram a falar que ele tinha aceitado já ser ministro da Fazenda do Tarcísio, se o Tarcísio se lançar a presidente, e ele acabou desmentindo isso recentemente, isso é uma coisa importante dizer, tá? Isso aí gerou um bafafá enorme, uma reação do próprio presidente Lula, né? Meio que falou assim, ó, tá vendo, agora você confirmou a minha fala que você é, na verdade, aliado do presidente Bolsonaro e agora do Tarcísio, né? Que é o que seria o principal adversário dele hoje, já pensando na eleição, na próxima eleição, tá? Então eu achei que foi tudo muito ruim. Eu acho que o posicionamento do presidente Lula já é complicado. Ele já meio que fazer esse embate direto com o Roberto Campos Neto, e isso meio que tira um pouco, coloca em xeque a credibilidade do Banco Central, tá? E agora, assim, o Roberto Campos Neto também, a atitude foi bastante ruim, meio que confirmando isso, já gerando uma certa ar que isso tem um certo fundo de verdade, tá? Lógico que a gente não sabe, tá? Mas essa atitude já meio que joga fogo nessa suspeita, tá? E eu achei que tudo isso foi muito ruim. Eu vou falar um pouco por que eu acho isso, porque ele não deveria ter ido a esse jantar e levantado todo esse bafafá que aconteceu, tá? Primeiro, acho que a questão principal é enfatizar aqui qual que é a importância da independência do Banco Central. Quando o Banco Central ganha independência, e em particular nessa questão dos mandatos serem intercalados, você tira um pouco da pressão política em cima do Banco Central. Tá? Por que teria pressão política em cima do Banco Central? O Banco Central, uma das principais missões dele é manter a inflação sob controle, tá? Manter a estabilidade de preços, que é manter a inflação sob controle. Então, ele pode ser chamado, ele pode precisar tomar medidas que são impopulares. Tá? Então, por exemplo, subir a taxa de juros básica da economia para combater um surto inflacionário. Tá? Quando ele sobe a taxa de juros básica da economia, ele esfria a atividade econômica. Com isso, de fato, os governantes não gostam, né? Porque se a economia vai pior, isso acaba caindo nas costas do governo. Tá?
Então ele acaba esfriando a economia, quem está repassando o preço tem mais dificuldade em repassar preço e você consegue controlar a inflação com base nisso. Outra coisa que isso faz que o executivo em geral não gosta é que toda vez que você sobe o juro, você também sobe o juro que o governo precisa pagar para os seus credores, tá? Para continuar rolando a sua dívida pública. Tá? O Banco Central, o governo, ele gasta mais do que arrecada, então ele precisa tomar emprestado. Então toda vez que a Selic aumenta, o juro que ele tem que pagar também aumenta. Então também tem essa briga aí, esse conflito, esse potencial conflito entre o Banco Central e o Executivo com relação à taxa de juros, tá? Por causa desses dois canais. Então, quando você dá independência ao Banco Central, você tira essa pressão política em cima dele, ou pelo menos diminui essa pressão política em cima do Banco Central. Tá? Por que isso é importante? Por causa das expectativas. Uma das grandes motivações do sistema de metas de inflação que a gente tem no Brasil e em vários países do mundo é você colocar dar uma acalmada nas expectativas de inflação. Né? Então, por quê? Se, por exemplo, o Banco Central ele está lutando contra um problema inflacionário, tá, e ele tem credibilidade, ele vai lá e anuncia, olha, eu vou tomar uma série de medidas aqui para tentar baixar a inflação e ele tem credibilidade, as expectativas já se ajustam rapidamente. E as expectativas se ajustando rapidamente, por exemplo, ele promete que a inflação vai estar lá, por exemplo, em 3 daqui a um ano, ele vai seguir a meta. As expectativas se ajustando hoje, quem está repassando o preço já repassa com um ritmo mais baixo. Tá? Isso ajuda a controlar a própria inflação. Então, quando o Banco Central ele fica isolado das pressões políticas, essa credibilidade tende a aumentar. Então, essa é a motivação da independência do Banco Central. Tá? Se você tem o governo, o executivo toda hora fungando no cangote do Banco Central, tá? Essa credibilidade ela é menor. Porque fala assim, olha, o cara está anunciando aqui que vai ter que subir o juro, mas aí vai vir o presidente da República em cima dele e ele não vai conseguir fazer isso. Tá? E aí quem está remarcando o preço hoje fala assim, olha, essa meta não é muito para valer. Mas se você tem essa independência, você consegue ter mais credibilidade nos anúncios e você acalma as próprias expectativas. Acalmando as expectativas, o remédio amargo que o Banco Central tem que dar aquela subida de juros, ele tende a ser menor. Tá? Porque se as expectativas não acalmam, ele tem que subir o juro muito fortemente para fazer isso na marra, para fazer via esfriamento da economia. Quando ele tem credibilidade, as expectativas ajudam no ajuste. Tá? E aí a subida nos juros ela tende a ser menor. Então essa é toda a motivação da independência do Banco Central, é torná-lo menos suscetível a pressões, em particular aquelas que vêm do Executivo. Tá? Aí o governo, no começo ali do governo Lula, a gente viu esse embate muito forte, isso colocou um certo perigo ali na independência do Banco Central, né? Porque mesmo que seja independente, pressões elas podem surtir um certo efeito. Isso deu uma acalmada à medida que o Banco Central começou a descer a taxa de juros, mas agora, como o Banco Central parou de derrubar os juros, isso voltou, o presidente Lula voltou a atacar o Banco Central. E com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indo a um jantar de homenagem ao presidente não, né? Ao governador Tarcísio, isso aí botou mais fogo ainda na fogueira. Né? Então, acho que é bastante importante isso aqui. O presidente do Banco Central, ele está ali e o cargo dele é técnico. Tá? Ele tem que pensar basicamente na estabilidade de preços. Tá? E não em política. E o que o presidente do Banco Central fez aqui foi um ato político. Lógico, ele é um cidadão comum, ele tem o direito de ter o seu posicionamento político, as suas preferências políticas. Mas ele precisa ter em mente também que ele é o presidente do Banco Central. Ele sendo presidente do Banco Central, ele tem que passar também essa mensagem de que o cargo dele é técnico, tá? E não que ele está ali suscetível a pressões, seja de um lado ou seja de outro. Tá? Então, por isso que eu acho que foi bastante ruim, acho que tentou dar uma consertada recentemente nisso, e eu acho que o que deu uma acalmada nas coisas foi o Copom, a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária da semana passada, que resolveu parar de cair os juros, mas a decisão foi unânime. Tá? Na reunião anterior, que se baixou 0,25 pontos percentuais,
e tinha um cenário que baixaria mais, quem votou para baixar mais foram os sindicatos do presidente Lula. Quem votou para baixar menos não foram os sindicatos do presidente Lula, foram os que foram indicados na gestão passada. Tá? Isso aí criou uma certa noção que os votos poderiam estar sendo guiados por posicionamento político, ou pressão do próprio executivo. Só que agora não, a decisão de não baixar mais a taxa de juros ela foi unânime. Tá? Isso acho que tirou um pouco dessa potencial percepção de que o Copom estaria sendo afetado pelo lado político da coisa, que seria muito ruim. Então, acho que isso foi uma coisa que pelo menos deu uma acalmada. Mas o posicionamento do presidente do Banco Central e os ataques do presidente Lula, eles são completamente contraproducentes e não ajudam o país na tarefa de deixar essa inflação baixa para sempre. Né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também tem nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até a semana que vem. Um abraço!